A transição dos capilares para vênulas ocorre gradualmente. As que se seguem imediatamente aos capilares, as vênulas pós-capilares ou pericíticas, têm diâmetro de 0,1 a 0,5 mm e extensão de 0,5 a 70 mm. A parede dessas vênulas é formada apenas por uma camada de células endoteliais, em volta das quais se situam células pericíticas contráteis. Essas vênulas pericíticas têm várias características funcionais e morfológicas em comum com os capilares. Por exemplo, participam em processos inflamatórios e trocas de moléculas entre o sangue e os tecidos. Mediadores da inflamação, como a histamina, produzida pelos mastócitos do tecido conjuntivo, alteram a permeabilidade vascular de vênulas pós-capilares, facilitando a passagem de células da defesa do sangue para os tecidos. A maioria das vênulas é do tipo muscular, contendo pelo menos algumas células musculares lisas na sua parede. As vênulas também podem influenciar o fluxo de sangue nas arteríolas por meio da produção e secreção de substâncias vasoativas. Das vênulas, o sangue é coletado em veias de maior calibre, classificadas como veias pequenas, médias e grandes. A maioria das veias é de pequeno ou médio calibre, com diâmetro entre 1 a 9 mm e contém pelo menos algumas células musculares em suas paredes. A íntima apresenta normalmente uma camada subendotelial fina, composta de tecido conjuntivo, que pode estar muitas vezes ausente. A túnica média consiste em pacotes de pequenas células musculares lisas, entremeadas com fibras reticulares. Nas veias, a túnica adventícia é a mais espessa e bem desenvolvida das túnicas. Os grandes troncos venosos, perto do coração, são veias de grande calibre. As grandes veias têm uma túnica íntima bem desenvolvida, mas a média é muito fina, com poucas camadas de células musculares lisas e abundante tecido conjuntivo. Frequentemente, a adventícia contém feixes longitudinais de músculo liso e fibras colágenas. Essas veias, particularmente as maiores, contêm válvulas em seu interior. As válvulas consistem em dobras da túnica íntima em forma de meia-lua, que se projetam para o interior do lúmen do vaso. As válvulas são compostas de tecido conjuntivo, rico em fibras elásticas, e são revestidas em ambos os lados por endotélio. Elas são especialmente numerosas em veias dos membros inferiores e, juntamente com a contração do músculo esquelético que circunda as veias, direciona o sangue venoso de volta para o coração. Além dos vasos sanguíneos, o corpo humano tem um sistema de canais de paredes finas revestidas por endotélio, que coleta o líquido dos espaços intersticiais e o retorna para o sangue. Esse líquido é denominado linfa e, diferentemente do sangue, circula somente na direção do coração. Os capilares linfáticos originam-se como vasos finos e sem aberturas terminais, em fundo de saco, que consistem apenas em uma camada de endotélio e uma lâmina basal incompleta. Os capilares linfáticos são mantidos abertos por meio de numerosas microfibrilas elásticas, as quais também se ancoram firmemente ao tecido conjuntivo que os envolve. Os finos vasos linfáticos convergem gradualmente e terminam em dois grandes troncos, o duto torácico e o duto linfático direito. Ao longo de seu trajeto, os vasos linfáticos atravessam os linfonodos. Vasos linfáticos são encontrados na maioria dos órgãos, com raras exceções, tais como o sistema nervoso central e a medula óssea. A estrutura dos grandes dutos linfáticos, o duto torácico e o duto linfático direito, é semelhante à das veias, exibindo uma camada média reforçada por músculo liso. Esses feixes musculares se organizam nas direções longitudinal e circular, com predominância de fibras longitudinais. A adventícia é relativamente pouco desenvolvida. Como as artérias e as veias, os dutos linfáticos de grande porte também contêm vasa vasorum e uma rica rede neural. A função do sistema linfático
é retornar ao sangue o líquido dos espaços intersticiais. Ao entrar nos vasos capilares linfáticos, esse líquido contribui para a formação da parte líquida da linfa. Contribui ainda para a circulação de linfócitos e outros fatores imunológicos que penetram os vasos linfáticos quando eles atravessam os órgãos linfóides. Os vasos linfáticos têm uma estrutura semelhante à das veias, a não ser pelas paredes mais finas e por não apresentarem uma separação clara entre as túnicas íntima, média e adventícia. Eles também apresentam maior número de válvulas no seu interior. Nas porções entre as válvulas, os vasos linfáticos apresentam-se dilatados e exibem um aspecto nodular ou em colar de contas. Como nas veias, a circulação linfática é ajudada pela ação de forças externas sobre as suas paredes, como, por exemplo, contração dos músculos esqueléticos. Essas forças, que agem intermitentemente, associadas a grande quantidade de válvulas, impulsionam a linfa em um fluxo unidirecional. A contração rítmica da musculatura lisa da parede dos vasos linfáticos maiores ajuda a impulsionar a linfa na direção do coração.